Olá, pessoal. Já estamos há 2 dias que saíram o resultado das eleições que elegeu o ex-presidente Lula como novo presidente da República, e os bolsonaristas, conforme já coloquei em vídeo anterior, os bolsonaristas radicais estão obstruindo ruas para impedir o funcionamento, na verdade, da sociedade, e estão obstruindo ruas, rodovias, para defender uma intervenção militar, né? Defender um golpe. Então, essa situação se mostra preocupante, complexa, mas vai aí alguns pontos interessantes para se considerar. Primeira coisa, o silêncio do presidente da República diante dessa situação, o silêncio do presidente da República, que foi candidato à reeleição e perdeu as eleições, silêncio que até agora não diz nada sobre a eleição, o resultado das eleições, e que se mostra leniente com essa situação de incivilidade praticada pelos bolsonaristas. Na verdade, esse silêncio do Bolsonaro não deixa de ser um silêncio criminoso, porque este silêncio dele diante do resultado das eleições e do que estão fazendo, que os bolsonaristas estão fazendo, esse silêncio leva a crer, né, como as análises dos jornalistas aqui, juristas, advogados, fazem a análise, deixa muito evidente o quê? Que o presidente da República está contando com essa insatisfação para arrumar uma desculpa e, quem sabe, fazer uma intervenção militar. Essa é exatamente a questão, né? O silêncio do Bolsonaro é um silêncio conivente com essa situação de antidemocracia, a situação antidemocrática, quando os bolsonaristas não aceitam o resultado das eleições. Então, é o movimento de caminhoneiros, diga-se de passagem, que não é dos sindicatos, não é da representação dos sindicatos, dos caminhoneiros, mas é muito mais influências dos proprietários dos caminhões, dos patrões, de setores, parte de setores aí do agronegócio, insatisfeito com a eleição do ex-presidente Lula. O Supremo Tribunal Federal já pediu, na pessoa inclusive aí do Alexandre de Moraes, todas as medidas, já colocou em evidência todas as medidas possíveis para a desobstrução das rodovias, a desobstrução imediata das rodovias. E o que é mais grave, diante dessa situação, o que se vê até o momento, o que se vê tem sido a leniência da Polícia Rodoviária Federal em agir de forma rápida para desobstruir as estradas, desobstruir as rodovias. Mais grave o que se vê, tem vídeos nas redes sociais, tem reportagens aqui, vídeos, deixando muito claro, até mesmo alguns policiais rodoviários federais dando guarida à manifestação dos que estão bloqueando as rodovias, as estradas brasileiras. Tem vídeos aí de policiais rodoviários federais, até mesmo chegando a perguntar o que é que eles devem fazer, o que é que os manifestantes querem que eles façam, né? Então isso é muito grave. Então, após ordem de Moraes, polícias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul começam a desobstruir as estradas. A pergunta é, por que isso já não aconteceu antes? E por que está sendo tão lento? Notícias, inclusive, no canal aí da Band News, deixou claro o seguinte, olha,
a obstrução que fizeram na rodovia que dá a entrada para o aeroporto de Congonhas, né, o aeroporto, né, de Guarulhos, o que é que acontece? 50 manifestantes obstruindo. Onde é que está a polícia que não responde à ordem do Supremo Tribunal Federal e não dá um basta nisso, né? Tem pontos, inclusive em São Paulo, que tinha 10 manifestantes. O jornalista da Band News chegou a dizer, olha, tem mais carro de polícia do que de manifestantes. Dá até para dizer o seguinte, olha, nesse momento quem está obstruindo é a polícia, né? É a polícia que está obstruindo, a Polícia Rodoviária Federal que está obstruindo, porque como é que 10 manifestantes não podem ser pegos e conduzidos à delegacia ou retirados do local, né? Como é que isso não pode acontecer? Então, essa é a questão. Após decisão de Moraes, a PRF diz que age em rodovias, mas ainda há 220 bloqueios. Significa que a ação da Polícia Rodoviária Federal, embora já tenham tirado alguns, mas é muito leniente, muito pouco, porque você tem ainda 220 bloqueios. O governador de São Paulo diz que o aeroporto de Guarulhos está liberado, 25 voos foram cancelados, né? Mas agora está liberado, porque inclusive a polícia conseguiu tirar. O Josias, né, o jornalista Josias, disse que o seguinte, que formou-se no Supremo uma frente anti-Capitólio, porque essa ação dos manifestantes radicais, fanáticos, imbecis, é a mesma ação, se assemelha à ação da invasão do Capitólio. A invasão do Capitólio lá nos Estados Unidos, que eles não queriam a posse do presidente eleito Joe Biden. Então, repito, essa ação desses infratores, desses manifestantes, é uma ação ilegal de obstruir as rodovias, é uma ação ilegal e que até mesmo eles estão defendendo intervenção militar. Essa é a questão, uma ação totalmente antidemocrática. Estamos lidando com o moleque, diz o ministro do Supremo Tribunal Federal sobre Bolsonaro. O Supremo manobra para esvaziar a armadilha de Bolsonaro nas estradas, porque o silêncio do Bolsonaro, na verdade, enquanto ele está em silêncio diante do resultado das eleições, está em silêncio também diante dessas manifestações antidemocráticas e que, na verdade, tudo leva a crer que ele está por trás também dessas manifestações, incentivando essas manifestações. O advogado aí, o Mairovitch, ele diz que o seguinte, por omissão, Bolsonaro comete novo crime de responsabilidade. Por omissão, Bolsonaro comete novo crime de responsabilidade. Agora vamos aqui a essa parte que o ministro diz que estamos lidando com moleque. A Mônica Bergamo, ela traz aqui a reportagem. Estamos lidando com o moleque, diz ministro do STF sobre Bolsonaro. Magistrados de outros tribunais também responsabilizam o presidente pela situação. As críticas a Jair Bolsonaro se avolumam entre magistrados de tribunais de Brasília pelo entendimento de que o silêncio do presidente sobre a vitória de Lula visa estimular protestos contra as eleições em todo o país. Estamos lidando com o moleque, disse a coluna um ministro do Supremo Tribunal Federal, referindo-se a Bolsonaro. Um outro integrante de Tribunal de Brasília afirma que a democracia pressupõe que você lide com gente que tem consciência de sua responsabilidade, o que não seria o caso de Bolsonaro. Até mesmo magistrados que são alinhados com o presidente da República mostram preocupação. Um deles disse à coluna que Bolsonaro, pelo seu jeito de ser, conseguiu uma rejeição maior que a do PT e que é preciso pacificar o país sem radicalização de nenhum dos lados.
caminhoneiros que apoiam Bolsonaro promoveram mais de 200 bloqueios em estradas em diversas regiões e cerca de 50 apoiadores conseguiram interditar, inclusive, o aeroporto de Guarulhos. 50 pessoas. Outras avenidas de São Paulo também estão bloqueadas. O número de pessoas envolvidas neste protesto é pequeno, mas suficiente para levar o país a uma situação de tensão, principalmente considerando a leniência do presidente da República, a leniência da Polícia Rodoviária Federal. Essa é a situação aí até o momento.